Vamos resolver alguns exercícios de combinatória. Primeiro exercício. As placas dos veículos são formadas por 3 letras de um alfabeto de 26, seguidas por 4 algarismos. Quantas placas poderão ser formadas? O que pede é a quantidade de placas. Quantas? Bom, tem 3 letras na placa e 4 algarismos. Vamos à solução. Coloquei aqui umas imagens de algumas placas. Observe que eu posso repetir as letras, pode ter as 3 letras iguais, e também eu posso repetir os números, os 4 números iguais. E além disso, os números podem ser 0. Então, para mim, a restrição não há. Eu posso repetir as letras e também eu posso repetir os números. E o 0 pode entrar. Então, em uma placa tem 3 letras do alfabeto e 4 algarismos. Onde o alfabeto, o abecedário, tem 26 letras e os algarismos têm de 0 a 9, ou seja, 10 números. Muito bem. Bom, a minha primeira decisão é para as letras. De quantas formas eu posso colocar aqui as letras no alfabeto, no abecedário? Eu tenho 26 modos para a minha primeira escolha. Então, eu posso escolher de 26 modos. Agora, eu posso repetir. Então, a minha segunda decisão também pode ser de 26 modos. Eu posso repetir. E a minha terceira também pode repetir 26 modos. Para os números, além de eu poder repeti-los, eu posso colocar o 0. Então aqui há 10 modos, aqui também 10 modos, 10 modos, 10 modos. Isso aqui. E aí, pelo princípio multiplicativo, poderão ser formadas 26 elevado a 3, multiplica vezes 10 elevado a 4. Ou seja, 175.760.000 placas podem ser formadas, onde são 3 letras, podendo se repetir, e 4 números, podendo se repetir, e também incluindo 0. Poderia ser tudo 0 aqui. Poderia ser tudo 0 e as letras iguais. Muito bem. Segundo exercício. Uma moça possui 5 blusas e 6 saias. De quantas formas ela pode vestir uma blusa e uma saia? Então, a moça tem 5 blusas e 6 saias. E aí, quantas formas ela pode vestir uma blusa e uma saia? Então, ela tem 5 blusas e 6 saias. Vamos à solução. Ela tem 5 blusas e 6 saias. Como eu escrevo com o mouse, não é eficiente eu desenhar. Então, eu vou fazer um rabisco mais ou menos assim. E aí, ela tem 5 blusas disso aqui e 6 saias. Então, mais ou menos isso aqui, uma saia. Peço perdão, eu estou com o mouse e é muito difícil escrever com o mouse. Bom, ela precisa vestir uma blusa e uma saia. Então, ela precisa vestir uma blusa e uma saia. Perceba que, para eu vestir ela em uma blusa, ela pode escolher 5 formas. Ela pode escolher 5 formas para vestir uma blusa. Já para vestir uma saia, ela pode escolher 6 modos. Ela tem 6 saias, então ela escolhe 6 saias. Ou seja, para vestir uma blusa, ela escolhe as 5 camisetas que ela tem.
E para vestir uma saia, ela escolhe as 6 saias que ela tem. Pelo princípio multiplicativo, ela pode vestir uma blusa e uma saia de 5 vezes 6, ou seja, de 30 formas. Pode vestir de 30 formas. Tudo bem? Exercício 3. De quantas formas podemos responder a 12 perguntas de um questionário, cujas respostas para cada pergunta são sim ou não? Então, de quantas formas, é o que se pergunta, podemos responder a 12 perguntas? E aí, pode ser sim ou não. Vamos lá. Bom, no questionário há 12 perguntas, onde as respostas são sim ou não. Então, para minha primeira pergunta, eu coloco sim ou não. Eu tenho duas opções. Para minha segunda pergunta, eu coloco sim ou não. Duas opções. Terceira pergunta, sim ou não. Duas opções. Quarta, sim ou não. Até a 12, sim ou não. Perceba isso. Tem duas opções para cada pergunta. Ou seja, eu vou multiplicar. Tem 12 perguntas, né? Então, modos para eu colocar na minha primeira decisão, na minha primeira pergunta. 2 modos para colocar na minha segunda pergunta e assim por diante. Assim podemos responder o questionário de 2 elevado a 12 formas. Tudo bem? 2 elevado a 12 formas. Exercício 4. Uma sala tem 10 portas. De quantas maneiras diferentes essa sala pode ser aberta? Então, pelo menos uma porta tem que estar aberta. E aí a pergunta é, de quantas maneiras diferentes essa sala pode ser aberta? Bom, cada porta possui 2 estados, aberta ou fechada. Então, tem 10 portas. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu posso abrir ou fechar na primeira porta. Então, há 2 estados. Aberta ou fechada. Aberta ou fechada. Ou seja, para cada porta, a primeira porta há 2 modos, 2 estados, aberta ou fechada. Para a segunda, posso abrir ou fechar. Para a terceira, abrir ou fechar. 2 modos, 2 modos, 2 modos. Ou seja, há 2 elevado a 10 modos para abrir ou fechar as 10 portas. Tudo bem? Só que pelo menos uma tem que estar aberta. Mas desses 1024 modos, uma corresponde a todas as portas estarem fechadas. Assim, há 2 elevado a 10 menos 1. Ou seja, 1024 menos 1. Ou seja, 1023 maneiras para abrir a sala. Então, você concorda que eu abri ou fechei, abri ou fechei? Então, dessas 1024, uma corresponde a todas as portas estarem fechadas. Então, tem uma aqui que todas as portas estão fechadas. E aí eu tenho que tirar. E aí, pelo menos uma porta tem que estar aberta, ou seja, 1023 maneiras para abrir a sala. Exercício 5. Dispomos de 4 cores distintas. De quantos modos podemos colorir os 4 quadrantes de um círculo? Cada quadrante com uma só cor. Se quadrantes adjacentes não podem receber a mesma cor. De quantos modos eu posso colorir os 4 quadrantes de um círculo? Bom, vamos lá. Digamos que
eu tenho 4 cores, né? Digamos que eu tenho vermelho, eu tenho amarelo, que eu tenho verde e azul. Digamos que eu tenho essas 4 cores. Bom, eu vou dividir em 2 casos para não haver nenhum problema, porque tem uma restrição muito complicada com o terceiro quadrante. Então eu vou dividir em 2 casos. O primeiro caso é o primeiro quadrante tem a mesma cor que o terceiro quadrante. Então esse primeiro quadrante tem a mesma cor que o terceiro. De quantas formas eu posso colorir o primeiro quadrante? Perceba isso. Eu posso ter 4 cores para colorir. 4 formas. 4 modos para colorir o primeiro quadrante. Agora eu vou aqui para o terceiro quadrante. Se eu pintei de vermelho, eu só posso pintar o terceiro quadrante de vermelho também. Quantas formas eu posso colorir de vermelho? Eu já colori ele de vermelho, então só há uma forma. Tudo bem? Aí o segundo quadrante tem que tirar o vermelho, então só resta 3 modos. E o quarto quadrante eu não posso colorir de vermelho, porque é adjacente com esse e com esse. Então só resta 3 formas. Então há 4 vezes 3 vezes 1 vezes 3, ou seja, 36 modos nesse primeiro caso. Caso em que o primeiro quadrante tem a mesma cor que o terceiro quadrante. O segundo o primeiro quadrante é diferente do terceiro quadrante. Ou seja, o primeiro, quantos modos eu posso colorir o primeiro? 4. 4 modos. E aí, se eu pintei esse daqui de vermelho, o terceiro quadrante ele tem que ser diferente de vermelho. Ou seja, há 3 formas para eu colorir esse daqui. E aí, sei lá, digamos que eu colori ele de verde. Bom, o primeiro e o terceiro têm cores diferentes. O segundo quadrante, ele não pode ser vermelho nem verde. Não pode ser nem vermelho nem verde. Ou seja, tem que ser amarelo ou azul. Então há 2 modos para colorir o segundo. E o quarto não pode ser verde e nem vermelho. Ou seja, pode ser amarelo ou azul, 2 modos também. Ou seja, há 4 vezes 2 vezes 3 vezes 2, ou seja, 48 modos. E aí, pelo princípio aditivo, eu vou lá e somo 36 mais 48. 36 mais 48, 84. Então há 84 modos para colorir os quadrantes. E separamos em 2 casos. O primeiro caso, o primeiro quadrante tem a mesma cor que o terceiro. E o segundo caso, o primeiro quadrante é diferente do terceiro quadrante. É isso aí. Fizemos 5 exercícios para compreender o princípio fundamental, né, multiplicativo. Até mais.